Meus irmãos, graça, paz e misericórdia, muito boa noite em nome de Jesus. As crianças já estão em atividade. Você, papai, mamãe, titio, titia, vovô, vovó, que trouxe aí seu menino, sua menina, ó, até os 12 anos de idade já estão lá. Pode levar para lá, caso alguém esteja aqui que não tenha ido ainda, tá bom? Muito bem, irmãos. Nós estamos hoje começando oficialmente as atividades do mês da família, maio, que é considerado pelos batistas do Brasil o mês do lar. Desde o dia 1º, quinta-feira, eu tenho mandado, e vários irmãos também, as devocionais da família, tanto em áudio quanto em PDF. Se você é membro da igreja e não tem recebido, fala comigo, fala com um membro da igreja, se coloque aí na lista, pede para fazer parte da minha linha de transmissão, para eu mandar para você também. Vão ser 31 dias ininterruptos de devocionais a serem feitas com as famílias, ou com a família, a sua família, o seu lar, a sua casa. Eu não sei, Priscilinha, se dá para colocar os temas aí do mês de maio, por favor? Tem como colocar aí? Ok, olha aí, ó. Hoje, nós vamos falar sobre a agenda woke e a batalha cultural enfrentada pelos cristãos. Domingo que vem, à noite, como restaurar a harmonia do seu lar. Só que eu estou com uma dificuldade, entre aspas. Vamos ter uma programação especial para o Dia das Mães. E eu acho que eu vou mudar a minha temática domingo à noite. Até porque é o meu primeiro Dia das Mães sem a minha mamãe. E eu quero fazer uma homenagem a ela no domingo à noite com uma palavra que seja bem relevante para a igreja. Então, talvez esse tema aí eu deixe suspenso. Talvez, tá? Mas dia 18, daqui a 15 dias, vamos estar com a terapeuta Rai Godoy, uma excelente pregadora, a igreja aqui a conhece, esposa do querido pastor Celso Godoy, e ela vai falar sobre o tema cura em família, como acontece. E no último domingo, curando o ressentimento. Como vivenciar o perdão nas relações domésticas, conjugais, pais e filhos, e daí por diante vai ser mais um tema muito relevante. E todo domingo pela manhã, 9 da manhã, tanto na EBD quanto no culto, temas envolvendo a família. Na quarta é que eu não abri mão de Elias e Eliseu. Então você que não tem vindo quarta, venha. Você que está vindo, prossiga. Quarta-feira continuamos com os nossos estudos normais sobre Elias e Eliseu, os dois profetas veterotestamentários. Vamos lá então? Solta aí o nosso tema de hoje, por favor, Priscilinha. A agenda woke e a batalha cultural dos cristãos. A agenda woke e a batalha cultural dos cristãos. Começo com um versículo de Provérbios 22, 28. Provérbios 22, 28. Não mude de lugar os marcos antigos, que limitam as propriedades e que foram estabelecidos por seus antepassados. Quero ouvir a igreja, só vocês, igreja, vamos lá? Não. Muito bem. Essencialmente, vocês sabem disso, eu sou um pregador expositivo. Eu gosto de pegar um texto da Bíblia e destrinchá-lo, esmiuçá-lo, explorar o máximo que eu possa fazer. Mas, nessa noite, eu vou ser temático, porque entendo que o assunto que trataremos é muito amplo e exige que eu fuja aos moldes de uma mensagem tradicional. Vocês sabem que ao longo destes quase 13 anos que estou à frente desta igreja, já falei aqui sobre os temas mais variados. Domingo à noite, horóscopo, aborto, racismo, homossexualidade,
e daí por diante. Se é algo relevante para a vida da igreja, a gente fala, mesmo que seja num culto conhecido tradicionalmente como culto evangelístico, que é como muitos entendem os domingos vespertinos ou à noite. E ao abordar o tema de hoje, mais uma vez, eu estarei evidenciando para a igreja que eu não estou preso a nenhuma agenda política. Não tenho nenhum, que isso fique bem claro, nenhum compromisso, nem com a agenda da extrema-direita, muito menos com a agenda da extrema-esquerda. Não estou preso, restrito a nenhuma ideologia, a nenhuma caixinha fechada que possa me deixar bitolado, sem visão para o todo. Bebo de todas as fontes disponíveis, quando elas apresentam valores compatíveis com o Evangelho de Jesus, que eu sigo, que eu creio, que eu tenho procurado viver, apesar das minhas imperfeições. Então, eu tenho liberdade para tratar do assunto que eu vou tratar hoje. O que é o movimento woke? A agenda woke, ou wokismo, como preferem alguns. Eu quero começar respondendo com 3 imagens, tá? Vou ser bem didático, vou ser bem pedagógico, para você entender o que é a agenda woke, porque imagens falam mais do que palavras. Vamos lá, Priscilinha? Primeira imagem aí, a fada madrinha da Cinderela, no desenho original de 1950. Quantos viram esse filme? Levanta a mão aí. É do meu tempo. Não, do meu tempo não. Eu sou da década de 70. Mas eu cresci assistindo a este filme, tá? Mas espera aí. Live action, a Cinderela de 2021. Solta aí a fada madrinha. Solta aí a fada madrinha. Eita lasqueira. Eu não vou dizer nada. Imagens falam mais do que palavras. Solta a imagem do pastor ou da pastora. Esse é o famoso pastor trans. Agora, sinceramente, irmãos, eu não sei aí se é uma mulher querendo ser homem ou se é um homem querendo ser mulher. Eu não consigo discernir nessa imagem. Tanto este pastor, entre aspas, ou pastora, entre aspas, quanto a fada madrinha da última imagem, são uma definição excelente do que seja o wokismo. Vamos explicar isso melhor ao longo da mensagem. O termo woke significa literalmente acordei, despertei. É o passado do verbo inglês wake, que significa acordar, despertar. Esse termo woke surgiu com a comunidade afro-americana, lá pelos idos da década de 60 do século passado. Originalmente, o termo woke significava estar alerta para a injustiça racial. E aí eu digo, ok, certíssimo. Essa é uma postura cristã também. Só que esse termo ressurgiu na última década do nosso século, através do movimento Black Lives Matter, muito famoso, vidas negras importam, para denunciar a batalha policial contra os afrodescendentes. Mas o seu uso se espalhou para além da comunidade negra e passou a ser aplicado num sentido mais amplo. Em 2017, o dicionário inglês Oxford, ele traduziu o termo woke como estar consciente sobre temas sociais e políticos, especialmente o racismo. E aí começam os conflitos. Algumas pessoas se autodefinem com muito orgulho como woke.
alguém que está atento à discriminação e à injustiça social. Outros vão usar o termo woke como insulto, como um termo pejorativo, até mesmo um xingamento. Ou seja, para alguns, ser woke é ter a consciência social e racial, questionando paradigmas e normas opressoras e historicamente impostas pela sociedade. Já para outros, o termo woke descreve hipócritas que acreditam que são moralmente superiores e querem impor as suas ideias progressistas sobre as demais pessoas. Os críticos da cultura woke questionam principalmente os métodos de pressão adotados pelos adeptos desse movimento. Os wokistas, eles se portam como fiscais, policiais da linguagem, perseguindo todos aqueles que usam expressões consideradas misóginas, homofóbicas, transfóbicas e racistas. E um método que aqui muitos já ouviram falar com certeza, que é muito empregado pelos wokistas, é o método do cancelamento. O cancelamento, o que é isso? É o boicote social e profissional, normalmente realizado por meio das redes sociais, contra indivíduos que cometeram ou disseram algo que para eles é intolerável. E aí nós temos uma peculiaridade do wokismo. Há uma tentativa de reescrever a história e de apagar a história, tentando sepultar termos considerados ofensivos por eles. Vamos ver alguns exemplos aí? Solta aí a primeira imagem de Monteiro Lobato. Monteiro Lobato. Eu cresci, irmãos, assistindo o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Quantos também tiveram essa infância? Aí, acho que a grande maioria. Eu vibrava com as histórias de Narizinho, o Pedrinho, o Visconde de Sabugosa, a boneca Emília, tia Anastácia, Dona Benta e por diante vai. Só que os adeptos da agenda woke entenderam que Monteiro Lobato sempre tratava o preto como subalterno em suas histórias. E qual foi então a grande sacada? Vamos cancelar Monteiro Lobato. Seus livros foram proibidos em muitas universidades de cunho progressista, numa tentativa de apagar a memória de Monteiro Lobato. Quer mais? Solta aí o grande dramaturgo inglês, o grande Shakespeare, William Shakespeare. Eu cresci também lendo, assistindo filmes sobre Romeu e Julieta, sabendo da famosa peça Hamlet. E o que aconteceu? Shakespeare, que é o pilar da cultura ocidental europeia, sobretudo inglesa, também é alvo de ataques, sendo acusado de ser um escritor eminentemente colonialista e branco. Excesso de branquitude em suas personagens. Cancelem William Shakespeare. Mais ainda, Churchill, Winston Churchill, o grande estadista inglês. Esse homem sozinho, salvou a Europa da ameaça nazista. Quando todos os países haviam capitulado, baixado a cabeça para a Alemanha de Hitler, esse homem, apenas com a força do discurso e muita perseverança, fez com que a Inglaterra se levantasse e resistisse a Hitler. Mas o que os wokistas descobriram? Que havia na vida de Churchill um passado de comentários racistas. E assim, monumentos edificados a ele foram atacados, tentando se apagar a história de Churchill. Irmãos, vamos entender uma coisa séria? Até na Bíblia, os grandes heróis da fé têm os seus defeitos, têm as suas máculas, têm as suas manchas. Estou falando de homens de Deus, cheios do Espírito Santo. Homens como Pedro, como Paulo, como Noé, como Abraão, como Moisés, como Davi.
Porque se há uma característica inerente à natureza humana, é a sua falibilidade, a sua tendência para o erro. E é claro que numa multidão de acertos, muitos terão também alguns percalços negativos. E nós não podemos jogar para o lixo a história, amaldiçoando homens e mulheres que foram úteis para a sociedade, relevantes, para que chegássemos onde estamos, porque tiveram alguns tipos de falhas. Devem ser julgados, sim, por essas questões, mas não cancelados, não colocados para o escanteio da história. Para o movimento woke, escute isso, a história deve ser ressignificada, reescrita. Pessoas nocivas aos seus ideais devem ser apagadas da memória humana para que os grupos marginalizados historicamente possam ser empoderados. Por causa disso, solta aí a foto, por favor, até o ex-presidente Barack Obama, do Partido Democrata dos Estados Unidos da América, considerado o órgão máximo da esquerda política norte-americana, até mesmo ele, numa entrevista em 2019, criticou o movimento woke com essa tentativa de querer o tempo todo cancelar aqueles que pensam de modo contrário, aqueles que se pronunciam de uma forma opositora a esse movimento. A coisa é tão séria que alguns setores progressistas de esquerda passaram a adotar o termo woke de maneira pejorativa, negativa, referindo-se a grupos extremistas dentro da própria esquerda. Eles veem os woke como indivíduos que exageram numa militância sem propósito, que acaba por tirar o foco dos problemas reais. E cá para nós, irmãos, essa é uma realidade. Escute o que eu vou dizer. Muitas vezes você é contra uma ideia. Não por causa da ideia em si, mas sim por causa de quem defende a ideia. É ou não é verdade isso? Você até concorda com uma questão, mas quando você vê uma pessoa por quem você se antipatiza defendendo aquela questão, você tende a hostilizá-la, você tende a repudiá-la. Alguém aqui se atreve a dizer, por exemplo, que a causa da mulher, a causa do negro, a causa do pobre, a causa ecológica não são causas dignas? Não são causas cristãs? Claro que sim, irmãos. Mas a depender da forma como se tratam estas questões e a depender de quem as tem como bandeira, você cria verdadeira ojeriza, verdadeiro horror em relação a elas. Na verdade, o termo woke tornou-se sinônimo de políticas liberais de esquerda, que defendem temas como igualdade racial e social, feminismo, o movimento LGBTQIA+, o uso dos pronomes de gênero neutro, o ativismo ecológico e o direito irrestrito ao aborto. E aí, irmãos, fazendo uma autocrítica à igreja, como igreja que sou, eu fico pensando no seguinte: como nós cristãos perdemos o bonde da história. Algumas causas hoje abraçadas pelo wokeismo deveriam ser causas defendidas pela igreja, pois foram causas defendidas por Jesus e pelos seus discípulos. E aí eu volto, o cuidado com a mulher, é o cristianismo quem eleva a mulher de patamar, quanto ao seu valor, quanto àquilo que ela tem de precioso. A discriminação racial, os direitos sociais dos mais pobres e marginalizados e a própria preocupação ecológica. Então nós entendemos que a igreja, ela cruzou os braços e deixou que homens guiados apenas por uma ideologia meramente antropocêntrica e humana assumissem causas que eram minha, que eram sua, que eram nossas, porque temos nos acomodado naquilo que é
um compromisso nosso. Quer ver só? Solta aí a imagem do livro. Olha aí. Eu cresci na fé dentro de uma igreja, entendendo que justiça social é sinônimo de lutar pelos marginalizados, pelos pobres, fisicamente, financeiramente falando. Esse aí é um livro do pastor Batista Russell Shedd, grande teólogo batista, falecido há alguns anos, da década de 90. Olha o tema dele: a justiça social e a interpretação da Bíblia. Pode comprar se você quiser depois, anota aí, tira uma foto aí. É um livraço para a gente poder entender qual é a preocupação da igreja e como ela deve se empenhar biblicamente a favor dos menos favorecidos. Mas vamos lá. Justiça social, lutar pelos mais pobres. Você sabe qual é um termo sinônimo para o movimento woke? Justiça social. O que isso me ensina? O que isso me mostra? Se hoje eu falar, no ano 2025, de justiça social, que é algo que eu sempre crio como bíblico, no ano de 1992, eu estava pregando num congresso da primeira igreja batista em Bairro das Graças, cujo tema era a justiça social e a igreja. E ali estava a famosa cantora Cristina Mel. Quantos aqui lembram de Cristina Mel? Levanta a mão aí. Ela está meio fora, está meio demodê, mas é uma cantora pioneira nesse mercado gospel aí. E ela lançou naquele congresso, após a minha mensagem sobre justiça social, uma música que ela havia preparado para aquela temática e que ela não sabia que iria cantar naquela noite, sobre a preocupação com os marginalizados financeira e socialmente. Mas se eu for falar, a depender do grupo para quem eu esteja falando, justiça social é sinônimo da agenda woke. Esse pastor faz parte do wokismo. Então, tais grupos tomaram algumas das bandeiras que deveriam ser empunhadas pela igreja, por você, e por falta de conhecimento de Deus, elevaram essas bandeiras à idolatria, fazendo com que a defesa de tais princípios transformassem-se em deuses, em ídolos, para os seguidores desse movimento. A cultura woke afirma que o certo e o errado não existe. Isso vai variar de pessoa para pessoa, de acordo com a sua cultura e criação. Tudo se torna uma questão de ponto de vista e circunstância. Temos aqui a relativização moral da sociedade. Nada é absoluto, nada é concreto, tudo é relativo. Pode ou não ser, pode ser ou não aceitar, pode ser ou não admitir, depende da sua realidade, depende da sua formação, depende da sua criação. Esse princípio faz com que realidades objetivas e diretas apontadas pela Bíblia sejam descartadas, porque na cultura woke é proibido proibir. É proibido proibir. O que é ser homem hoje? O povo está com dificuldade de encontrar uma resposta para essa pergunta. O que é ser mulher? O povo não sabe mais. O que é uma família? O que a gente pode chamar de um lar? O povo não tem mais resposta concreta. Quem é que tem autoridade para dizer que o aborto é pecado? Se você não é mulher, você não pode opinar sobre o assunto, porque você não tem lugar de fala. É o que diz a agenda woke. Os wokistas afirmam que todos esses conceitos, homem, mulher, pecado, família, foram criados por grupos dominantes com o propósito de manterem o seu domínio milenar e histórico sobre os mais fracos socialmente. E aí, para mudar a concepção das pessoas sobre o que seja certo ou errado,
a cultura woke tem se empenhado na transformação de palavras consideradas nocivas, prejudiciais para o movimento. Quer ver só? Solta aí a atriz Anne Hathaway. Em uma entrevista recente, Anne Hathaway de O Diabo Veste Prada, eu creio que aqui a grande maioria já deve ter assistido a esse filme. Ela é uma baita de uma atriz. Ela afirmou numa entrevista que a palavra aborto, pode ser considerado um novo nome para a palavra misericórdia. O que ela quer dizer com isso? Abortar uma criança não é um gesto de crueldade, é um gesto de misericórdia para livrá-la de privações e dificuldades futuras. Mudança. Quer ver mais? A palavra pedofilia. Quando você ouve o termo pedófilo, pedofilia, seus pelos se arrepiam. Você fica logo com os dentes rangendo um no outro. Você fica numa posição de defesa, porque é uma palavra que nos afeta a alma. Mas a palavra pedofilia tem sido tratada pela agenda woke como sexo intergeracional, ou sexo cruzado entre gerações. Para amenizar, você bota um montão de palavras onde era uma só, para amaciar o impacto dela. Muda-se a linguagem para empurrar goela abaixo aquilo que ao longo de séculos escandalizou e chocou multidões. Outro exemplo, a palavra mãe. Sabe como em alguns cartórios, mãe tem sido registrada como mulher que pare. Mulher que pare. Você não pode mais usar o termo mãe, é a mulher que pare que vai denominar quem deu à luz uma criança. E este termo mãe já é proibido em muitos círculos acadêmicos e médicos também, na área de saúde. Um outro aspecto interessante é que a cultura woke foi adotada por grandes empresas, grandes conglomerados empresariais, para aumentar o seu lucro e poder. Eles foram na onda da sociedade, passaram a adotar essa linguagem para serem ainda mais campeões em vendas. Solta aí a citação, eu quero falar de um comentarista social, Flávio Morgenstern. Olha o que ele fala. Quer comprar uma calça? Nos fundilhos virá uma etiqueta com propaganda LGBT. Quer comprar um café? Ele já vem avisando que é um café vegano, como se pudessem existir cafés carnívoros. Pensando em um jogo de tabuleiro, ele já virá com cartinhas contendo linguagem neutra, como tode e todes. Essa é uma realidade, irmãos. Basta você olhar os livros escolares dos seus filhos. As histórias ali contidas, muitas delas já aderiram à agenda woke. E quanto ao cinema? Já percebeu uma coisa que todo mundo vê, mas não tem coragem de falar publicamente, mas eu vou falar porque o momento exige? Já percebeu que toda série ou filme da Amazon ou da Netflix tem que apresentar um personagem gay ou trans, como se fosse a coisa mais normal do mundo? E eles estão ali, entrosados, sendo exemplos de mães, filhos, geralmente não são vilões, os héteros são, os homens são, eles não são jamais. São modelos, ideais de felicidade a serem seguidos por aqueles que assistem às suas histórias. Ativistas woke não têm buscado criar as suas histórias e os seus personagens do nada. Não. Eles não são originais. Eles têm tomado personagens tradicionais e mudado a sua estrutura para favorecer o seu ponto de vista. Solta aí a nossa Branca de Neve.
Solta aí a nossa Branca de Neve. Os estúdios Disney são especialistas nessa área. A nova versão da Branca de Neve, em que a atriz principal, Rachel Zegler, causou polêmica ao afirmar que nesta nova versão live action, o príncipe era totalmente dispensável, pois ali era uma história sobre garotas empoderadas. E o filme poderia existir sem o príncipe ou não. Resultado, foi um dos maiores fracassos atuais das bilheterias. E a Disney engavetou vários projetos nessa área de live action, de tentar dar vida a desenhos famosos por causa do fracasso retumbante que foi Branca de Neve. Só que a grande arma da cultura woke está nas universidades, principalmente na área de humanas, que geram os futuros professores dos seus filhos. Professores que não concordam com a agenda woke têm sido boicotados por alunos, por colegas professores e pela direção do campus onde trabalham, onde ensinam, sendo demitidos muitas vezes. Não se pode mais ensinar em muitos ambientes acadêmicos a verdade científica, mesmo que ela seja comprovadamente, historicamente experimentada ao longo dos séculos. Se ela contraria a agenda woke, se ela está em desacordo com a mentalidade woke, ela não pode ser ensinada na universidade. Contar aqui um caso para vocês. A minha irmã, ela é doutoranda em questões de gênero. Uma pequena orientação para a igreja. A gente fala ideologia de gênero, mas é uma vulgarização, um termo errado. Não fale isso no círculo acadêmico, você vai passar vergonha. O termo certo é questões de gênero, discussões de gênero, e não ideologia de gênero. Mas a minha irmã é doutoranda em questões de gênero. E ela veio aqui dar uma série de palestras na Universidade Federal do Sul da Bahia, a UFSB. E a minha irmã está acostumada a lidar com esse ambiente acadêmico, público. Ela é funcionária da UERJ, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, uma das mais famosas do Rio. Ela, depois de terminar o seu ciclo de palestras, ela saiu escandalizada da UFSB, chocada com o que ela viu lá. Ela falou para mim, nunca vou esquecer, ela falou assim: meu irmão, eu achava que soubesse o que era ser uma pessoa envolvida no ambiente político das faculdades. Eu achei que tinha ideia do que era ser uma pessoa militante, mas descobri aqui que eu não sei nada. Esse pessoal vai além da conta, nem eu tolero, nem eu suporto. Uma jovem aluna agora dessa universidade, a UFSB, que eu vou dizer, irmãos, com muita tranquilidade, sou ex-unebiano, a UNEB é bênção para a nossa região, a UFSB é bênção para a nossa região, amém, igreja? É bênção, irmãos. Muitos médicos aqui dessa igreja saíram de lá e não teriam condições de estar em outro lugar. Mas o fato de eu reconhecer a validação desta universidade não me impede de questioná-la e criticá-la naquilo que eu entendo estar errado, tá? Não sejamos bitolados, mentes fechadas. A verdade é uma só. Essa nossa aluna nova, membro desta igreja aqui, foi se apresentar numa roda logo na primeira semana de aula. E perguntaram a ela o que ela fazia da vida. E ela disse: eu vim do curso de agropecuária do IFE baiano. Levantou-se alguém no meio daquele grupo e disse: agro! Eu odeio o povo de agro. É um povo que tem que ser exterminado.
E aí, Elisandra, já pensou? Hein, Pedro? Exterminar o povo do agro, vocês são os primeiros a dançar, viu? Misericórdia. Para você ver o tipo de mente fechada, obscurecida. Qual é o problema, irmãos, dessa postura universitária? São as universidades que norteiam o pensamento da sociedade, pelos professores que nelas são gerados. O mestre woke gerará alunos woke. Não há como fugir. Aluno, quando está embevecido, apaixonado pelo ambiente acadêmico, ele se esquece de orientação de papai, de mamãe, de igreja. Ele se acha o dono da última Coca-Cola do deserto, quando ele está naquele ambiente onde ele se acha superior intelectualmente. E ele não pode ficar para trás. E recebe tudo sem questionar. Aí então, eu pergunto para vocês, como igreja que somos, como lidar com esses aspectos culturais? Eu quero voltar ao meu versículo inicial, vamos lá? Provérbios 22, 28. Não mude de lugar. Os marcos antigos, que limitam as propriedades e que foram estabelecidos por seus antepassados. O crente verdadeiro, firmado na palavra, ele não é conservador pelo conservadorismo em si. Aliás, eu tenho muita dificuldade com esse termo, conservador. Muita gente que se diz conservador cristão está no 5º casamento hoje em dia. Tem uns 2, 3 casos extraconjugais. Bate na mulher, agride a mulher, mas enche a boca. Eu sou conservador. Vá para lá. Ele é conservador naquilo que a palavra nos pede para sermos. O cristão é conservador naquilo que as escrituras nos autorizam a sermos. Pois como diz aí em Provérbios 22, 28, existem marcos de Deus, criados para a nossa própria segurança enquanto sociedade. E caso esses marcos sejam removidos, extraídos, retirados, teremos o caos como padrão social. Então, de maneira bem direta, bem objetiva, eu quero falar sobre 3 atitudes que precisam ser assumidas pela igreja quanto a esse movimento cultural do qual fazemos parte, tá? Primeira atitude. Precisamos conhecer a fundo a cultura woke. Entenda, querido, querida, uma coisa de uma vez por todas. A cultura não pede licença para invadir a sua vida. Ela está aí. Ela engole você, quer você concorde com ela ou não, quer você aceite ou não. Então temos que saber a fundo quais são as principais ideias desse movimento cultural, para podermos dialogar e combatê-lo se necessário. E eu quero ir para um texto. Você sabia que a Bíblia, principalmente o Novo Testamento, está repleta de termos considerados pagãos? Vamos lá, solta aí, Atos, capítulo 17. A partir do versículo 22, do 22 ao 28. Atos 17, do 22 ao 28. Então, Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: Atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Pois andando pela cidade, observei cuidadosamente os seus objetos de culto, e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram sem conhecer, este é o que anuncio a vocês.
O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos humanas como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só homem Ele fez todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos e as fronteiras de seus territórios. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, perceba que essa parte está em aspas. Olha o que diz: pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos poetas de vocês disseram. Abre aspas de novo. Também somos descendência dele. Para aí, nesse versículo. Essa parte final aí, o versículo 28, Paulo está citando escritos de autores pagãos, poetas gregos, que estavam falando de Zeus, o pai dos deuses gregos. E Paulo está pegando essa frase, ou essas frases, conhecidíssimas à época, e as está aplicando ao Deus dos cristãos, ao Deus dos judeus. Olha que exemplo de aplicação intercultural. Paulo pega aquilo que a filosofia cria à época e aplica ao cristianismo, dando uma nova versão, um novo entendimento, uma nova interpretação. O que Paulo está fazendo aqui? Ele está se contextualizando, mostrando-se conhecedor da cultura, estabelecendo pontos de conversação, a fim de dialogar com autoridade com aquela gente. O crente não pode ser taxado como uma pessoa ignorante cientificamente, socialmente, bitolado quanto ao conhecimento secular. Ele tem que conhecer para poder discutir com propriedade. Você tem a mente de Cristo, meu irmão. Então você é uma pessoa inteligente. Leia a Bíblia, coma a Bíblia, mas leia também livros seculares, entenda sobre o seu tempo, analise e estude os movimentos culturais e sociais, para que você tenha voz onde você foi enviado por Deus para testemunhar do Evangelho. Então é preciso conhecer a fundo a cultura woke, como Paulo conhecia a cultura greco-romana. Segunda palavra minha de aplicação para você: precisamos de posicionamentos firmes nesse tempo de relativismo. Precisamos de posicionamentos firmes nesse tempo de relativismo. Vamos lá? 2 Timóteo capítulo 4, versos 2 ao 4. 2 Timóteo 4, versos 2 ao 4. Pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Corrija, repreenda, encoraje com toda a paciência e ensino. Pois chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, segundo os seus próprios desejos, juntarão para si mesmos mestres que lhes digam o que os seus ouvidos coçando desejam ouvir. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Paulo está dizendo o quê? Ainda que o mundo creia em ideias falsas, em inverdades, em mitos, vocês têm uma verdade da qual não podem abrir mão. Pregue esta verdade e viva esta verdade. Os cristãos, historicamente, sempre caminharam na contramão da cultura vigente. Nunca baixaram as cabeças para nenhum modismo filosófico do seu tempo. Morreram como mártires, porque não se dobraram à cultura relativista de sua época. Então escute o que eu vou dizer. Numa época, assim como hoje, em que muitos criam em vários deuses, os cristãos diziam: há um só Deus,
e o seu nome é Jesus Cristo. Num período, assim como hoje, em que as uniões eram poligâmicas, as mulheres eram meros objetos sexuais dos homens, as famílias cristãs afirmavam a sua crença na monogamia, no envolvimento com um único cônjuge. Num tempo, assim como hoje, em que as relações sexuais homossexuais eram normais, a igreja afirmava que o sexo é entre homem e mulher apenas, pois Deus criou tão somente dois sexos, macho e fêmea. Numa era, assim como hoje, em que o infanticídio e o aborto eram livremente praticados, o povo de Deus afirmava que só havia um Senhor da vida, e o seu nome era Jeová ou Javé, e só Ele podia dá-la e tirá-la. Somos um povo de crenças resolutas, absolutas, decididas, pois o Deus ao qual servimos não muda, nem nele há sombra de variação. Aquela velha polêmica, né, irmãos? A palavra de Deus não precisa de atualizações. Ela é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã de manhã, como disse um grande homem de Deus. O que nós precisamos é saber contextualizar a aplicação da palavra, porque ela tem uma resposta eficaz para todos os contextos humanos. E aí eu quero passar um videozinho rapidinho, estou caminhando para o último ponto, o queridíssimo Ariano Suassuna. Vamos lá? Outro dia eu vi. Peraí, dá um pausa aí, solta ele, mas não deixa eu falar não. Deixa rolar o áudio não. Um programa de... Bota no meio aí, joga no meio da tela aí. Ok, volta lá o áudio, o início, Pri. Volta para o início do vídeo. Exaltação a Cazuza. Eu tenho a maior compaixão das pessoas como Cazuza. Coitado, morreu dilacerado daquela idade jovem. Mas a frase que está... Para aí. Para aí. Ele falou que tem a maior compaixão de Cazuza, o grande cantor, a grande celebridade nacional, já sepultada. E ele viu uma homenagem sobre Cazuza, e estavam citando a seguinte frase dele, como uma frase que foi cultuada. Vamos lá, solta aí. Ele disse: os meus heróis morreram todos de overdose. Os meus heróis morreram todos de overdose. Uma música famosa dele, e alguns aqui a conhecem, se não a maioria. Essas coisas estão passando aí, e ninguém protesta. Aí eu disse: eu vou protestar. Para aí. Porque o meu... Essas coisas estão passando aí e ninguém protesta. Mas eu vou protestar, disse Ariano Suassuna. Vai. O herói principal, porque o meu herói, nem que era uma overdose. Ele morreu crucificado entre dois ladrões. Você pegou aí? Deu para pegar? O meu herói principal nunca soube o que era uma overdose, porque ele morreu crucificado entre dois ladrões. E está falando de quem, irmãos? Esse camarada, ele foi uma das maiores mentes pensantes do Brasil. Um dos maiores escritores, romancistas do Brasil. E ele está falando o seguinte: eu não vou jogar para a galera não. Eu não vou ser politicamente correto não. Eu não vou aplaudir o que está errado para não ser cancelado não. Herói que morreu de overdose não é herói. É um péssimo exemplo. Mas são os modelos cultuados pelo movimento woke. Caráter, moral, ética. Quem disse o que é certo e o que é errado? Não há definição absoluta de nada. Então qualquer um tem a sua voz na sociedade, ainda que tenha sido um péssimo exemplo. Então nós precisamos de posicionamentos firmes.
Para finalizar, então, terceiro ponto, sobre o posicionamento da igreja em relação à cultura woke. E para mim isso aqui é o mais importante, tá? Rapidinho. Precisamos amar quem pensa diferente de nós. Precisamos amar quem pensa diferente de nós. Quem não me conhece, quem não sabe quem eu sou, quem está vindo à igreja pela primeira vez, ou assistindo a mensagem pelo YouTube, sem noção do meu histórico, vai achar aqui que eu estou numa cruzada conservadora. Nada disso, irmãos. Isso não faz o meu feitio. Lutamos pela verdade, falando a verdade, mas vivendo-a em amor. Essa é a máxima da igreja cristã. Vamos lá então. 1 Pedro 3, 15 e 16. 1 Pedro 3, 15 e 16. Antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração de vocês. Sejam separados apenas para Cristo, é o que Pedro está dizendo. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, pelo fato de estarem em Cristo, fiquem envergonhados das suas calúnias. Resumindo o que Pedro falou, conteste a mentira, responda àqueles que estão procurando a verdade, mas faça isso com educação, faça isso com respeito, faça isso com zelo pela figura humana com a qual você está lidando. Eu fico muito preocupado, irmãos, porque nós estamos assumindo como modelos de líderes cristãos, pastores cristãos, pregadores cristãos, pessoas que têm ódio como mola propulsora do seu ministério. Há certos pregadores que, quando eu os vejo nas redes sociais, eles me causam arrepios. Irmãos, nós não estamos aqui para lutar contra movimento gay, contra feminista, contra pessoas de esquerda politicamente falando. Não é esse o nosso intuito ou a nossa missão. Nós estamos aqui para amar a todos indistintivamente. Nós não podemos criar rótulos de pessoas que nós aceitamos e rótulos de pessoas que nós rejeitamos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha. E quem é o mundo? A palavra mundo vem do grego cosmos, que significa, dentre outros sentidos, a totalidade dos habitantes do planeta Terra. Então esse mundo, ele não pode ser setorizado, hierarquizado, entre pessoas que estão dentro da minha esfera de simpatia e outras que estão na minha esfera de repúdio. Não me importa o que cada um faça, o que cada um creia, o que cada um tenha como ideologia. O que importa é quem eu sou. Eu sou um crente em Jesus, eu sou filho de Deus. E o amor é a minha principal mensagem. Essa é a mensagem da igreja, irmãos. Estamos passando uma mensagem antipática para o mundo. Tem muita gente hoje que odeia o movimento evangélico, irmãos. Não é pela verdade, pelas escrituras, não. É pela maneira indigesta, inadequada e imprópria para o cristianismo que muitos têm assumido, se portado. Martin Luther King Jr., pastor batista, defensor das causas sociais, ele disse uma coisa muito oportuna: ataque a falsa ideia, não o autor da ideia. Pegou isso aí? Amém? Ataque a falsa ideia, não o autor da ideia. Então finalizemos dizendo o seguinte: eu creio numa mensagem relevante e digna de ser ouvida, sem que tenhamos que sacrificar o conteúdo bíblico daquilo que nós cremos. Precisamos sim nos posicionar
diante dos desafios filosóficos, sociológicos, culturais do nosso tempo, conhecendo, estudando aquilo que estamos discutindo e criticando, mas amando quem pensa diferente de nós. Isto vale para a agenda woke, para o movimento woke, como também para qualquer tema que desafie o evangelho genuíno. Alguém já disse que o cristão verdadeiro, genuíno, é aquele indivíduo que tem a cabeça voltada para o céu, focada nas coisas espirituais do reino de Deus, mas os seus pés estão firmemente plantados na terra que ele habita, porque ele é cidadão da pátria celestial, mas ele também tem compromisso com o mundo do qual ele faz parte. Não somos ETs, aliens. Ainda fazemos parte de uma sociedade que tem como única esperança a luz de Jesus que brilha em você. Fechar-se dentro de si mesmo, ou dentro de um círculo considerado seguro como a igreja, é covardia, é antibíblico. Como disse um pastor, um homem de Deus, a igreja é a única esperança do mundo. Vou repetir, a igreja é a única esperança do mundo. Maçonaria, Rotary Club, Lions Club, governo nenhum, universidade nenhuma tem resposta para os dilemas do ser humano neste século 21. Mas a igreja, com o poder da palavra, com o poder do Espírito Santo, coberta pelo sangue de Jesus, ela pode penetrar nos corações mais adoentados, mais enfermos, mais adoecidos e transformá-los com o poder do Evangelho. Só você, só eu, só nós, aqueles que estão em Cristo, é que tem esta autoridade espiritual. Então, falemos a verdade, com conhecimento de causa, para não falar bobagem e besteira, mas falemos em amor, porque o que vai te dar autoridade para entrar e sair dos lugares é o amor de Jesus resplandecente na sua vida. Vamos ficar em pé, irmãos? Vamos ficar em pé. Essa mensagem aí é para você passar para alguns amigos, é para você estar transmitindo-a para a sua família, para pessoas do ambiente acadêmico, universitário, para que eles possam entender aquilo que de fato você pensa, você crê como igreja de Jesus. E quem sabe terem uma luz, a luz do Evangelho brilhando no seu coração. Nós vamos silenciosamente agora orar, mas eu vou fazer diferente essa oração. Eu quero que você repita comigo as palavras que eu vou recitar aqui agora. Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Pai querido, ajuda-me a ser um cristão firmado na tua palavra, mas ao mesmo tempo inteligente, contextualizado quanto ao meu tempo. Enche o meu coração de amor, para que eu possa olhar quem pensa diferente de mim e não tratá-lo com crueldade, desprezo, mas eu possa amá-lo com o amor de Jesus, e através do conhecimento que tu me deste, eu possa ganhar vidas para o teu reino, apontando o caminho, mostrando que só Jesus é a verdade. Capacita-me, Senhor, a ser o teu porta-voz aqui na terra, a ser luz que brilhe na escuridão, sal
sal que tempere o mundo, para que a partir da minha instrumentalidade, o teu reino cresça, vidas sejam salvas e haja alegria no céu. Abençoa a minha vida, para que eu viva a tua vontade, a tua verdade, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar, irmãos, com essa última canção dessa noite, em nome de Jesus. Perdão e compaixão.
a graça redentora de Cristo Jesus, o Filho, o amor eterno de Deus, nosso Pai, e as divinas consolações do Espírito Santo, nosso ajudador, repousem sobre todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra, e em particular com esta igreja aqui reunida, presencial e virtualmente, a Igreja Batista Memorial em Teixeira de Freitas, desde agora e para todo sempre. Amém. Vai em paz, querido. Semana abençoada para você, em nome de Jesus.